Olá, olá! Muito bom dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Mundos Internos. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e estamos aqui refletindo nos ensinamentos do Diário Estoico. Vamos dar continuidade a esse livro hoje. É um pouquinho todos os dias, justamente porque ele é um diário, né? Então tem todos os dias mesmo. Talvez para o ano que vem eu não faça diário, faça outro formato, mas já estou pensando nisso, tá? Hoje, no dia 20, vai falar o seguinte: onde importa. Internamente, deveríamos ser diferentes em todos os aspectos, mas nossa vestimenta exterior deveria se misturar com a multidão. Sêneca, Cartas Morais. Diógenes, o cínico, era um filósofo controverso que vagava pelas ruas como um sem-teto. Alguns milhares de anos depois, suas declarações ainda nos fazem pensar. Mas se a maioria de nós o tivesse visto naquela época, teria pensado: quem é esse sujeito maluco? É tentador levar a filosofia a extremos. Mas a quem isso serve? De fato, rejeitar os fundamentos da sociedade aliena outras pessoas, até as ameaça. Mais importante, a transformação exterior em nossas roupas, em nossos carros, em nossos cuidados pessoais pode parecer importante, mas é superficial se comparada com a mudança interior. Essa é a mudança da qual só nós temos conhecimento. A gente vive num mundo de Instagram, num mundo de aparência, mas isso não é necessariamente novo. Eu acho que agora está agravado, lógico, né? Com a exposição nas redes sociais, a comparação nunca é com a pessoa no sentido de quem ela é e como ela me inspira a ser melhor. É sempre uma coisa de como ela é fisicamente, né? A aparência física, então, é o cabelo, né? É a altura, são os músculos, a pele, a maquiagem, as coisas que tem, né? Objetos, as viagens que fazem. Isso é superficial. Isso é muito superficial. Porque a gente olha para uma pessoa linda, extremamente linda, que ela pode ser tão baixa, mas tão baixa, que chega a dar pena. E até raiva às vezes, né? A gente vê, não é raro também, a gente vê esses influencers, eu digo deles, eu uso muito o exemplo deles aqui, porque eles são pessoas públicas que têm milhões de seguidores, que olham para essas pessoas e falam: eu quero ser assim. O que é esse assim? Esse assim é a aparência física, é a ostentação. É isso que é esse assim que eles mostram. A pessoa não chega, um influencer desses que eu cito como exemplo, que são exemplos negativos que eu dou aqui, obviamente, eles não são uma inspiração do tipo uma pessoa caridosa, até porque se a pessoa faz caridade para ficar postando na internet, não é caridade. O que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo, tá? E vice-versa. Então, a caridade verdadeira, ela não quer aplauso, ela não quer plateia. A caridade verdadeira serve para mim. Veja, não é nem para quem eu ajudo, ela é para mim. Porque quem faz caridade de verdade, a verdadeira caridade, essa pessoa sabe muito bem o quanto ela recebe de volta. E eu não estou falando de coisas. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de objetos, eu não estou falando disso. O que a gente recebe fazendo a verdadeira caridade é de outro nível. E só quem faz vai saber aqui o que eu estou falando. Porque não é algo que eu possa explicar para vocês. Para quem nunca fez. Quem já fez, quem faz, provavelmente sabe muito bem do que eu estou falando. Então, esse onde importa aqui é um convite para a gente trabalhar no nosso interior. Sabe que o nosso exterior importa? Eu não estou aqui sendo hipócrita para dizer que a gente não tem que se cuidar no sentido de ter uma saúde, sabe? Não tem problema nenhum a gente querer se arrumar, não tem problema nenhum colocar uma roupa bacana, ter um carro legal, ir num lugar que eu estou afim, que eu gosto. Problema nenhum de eu tirar foto nesse lugar e falar: olha, eu estou aqui me divertindo. Zero problema. Zero problema. Se a minha preocupação maior for com o que eu sou por dentro. E, às vezes, isso é difícil a gente identificar. Olhando para um outro ângulo, aqui um outro tipo de exemplo, a gente tem, já falei aqui também, sobre nossa configuração humana,
de a gente julgar uma pessoa em pouquíssimos segundos, assim, tipo, 2, 3 segundos, você bate o olho na pessoa, você já tem dela uma ideia pelo estereótipo que ela tem. E como isso pode ser até uma coisa que nos prejudica, porque engana, né? Não é necessariamente uma pessoa que está bem vestida, bem arrumada, que está falando direito, ela é uma pessoa boa, né? Então vejam que isso pode ser bem enganoso para nós. Fazendo um parênteses aqui, né? Eu vi esses dias uma policial, uma delegada, dizendo do perfil de menores infratores que estão chegando na delegacia agora e que está invertendo. Antigamente a gente via menor infrator era quem? Era aquele pobre que roubava algumas coisas, ou vendia drogas, ou estava usando drogas, estava furtando, assaltando na esquina. Era esse o perfil do menor infrator. Hoje, menor infrator que chega na delegacia é classe média alta, que faz crimes pela internet. Então, vejam, está mudando, até porque hoje é mais fácil pegar crimes da internet. E também eles são cometidos em maior número agora, né? Então, veja. Deixa eu lembrar o que eu estava tentando dizer. Lembrei. É o seguinte, então, às vezes a gente olha para uma pessoa e faz esse julgamento dela, e essa característica que a gente tem, né, essa função de julgar o outro é uma função de proteção. Então, eu vou olhar para alguém, eu vou tentar identificar se ela tem potencial de me agredir, de me fazer algum mal. Então, essa é a configuração que a gente tem para a gente se defender. Ok. Mas aí a gente pode olhar para uma pessoa, julgá-la mal, e a gente não conhece o coração das pessoas. A gente não sabe a intenção das pessoas. Então, essa configuração que a gente tem de proteção imediata, né? Porque se eu estou andando na rua e eu vejo alguém, eu vou avaliar, essa pessoa é um perigo para mim ou não? Isso é uma coisa, né? E aí eu posso atravessar a rua, eu posso mudar de caminho, eu posso, né? Se eu identifico que aquela pessoa é uma ameaça, eu vou fazer isso. Mas eu não sei de fato se ela é. Então, eu posso sim me proteger, mas eu não posso chegar para essa pessoa e começar a atacá-la por eu imaginar que ela é uma ameaça para mim, ok? Tem essas... São dois papéis bem diferentes aqui. Eu não estou falando de preconceito, eu estou falando de uma configuração de autodefesa, tá? Eu não estou falando de a gente ser preconceituoso com os outros. Todo mundo faz esse julgamento por uma questão de segurança. Essa pessoa é uma ameaça para mim ou não? Mas essa configuração muitas vezes nos engana, justamente porque a gente se pauta na aparência física, no que a pessoa está externando. Certo? Estamos aqui claros com o disclaimer, né? Então, quando ele fala aqui, né, que o onde importa é justamente a gente se preocupar com o nosso interno. E isso está muito ligado com o nome do meu canal, com o objetivo do meu canal, com a missão que eu tenho aqui, que é justamente a gente tratar dos nossos mundos internos. Por que eu chamei o canal de mundos internos? Porque a gente tem diversas esferas diferentes, de atuações diferentes que nós somos. Então, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou neta, eu sou vizinha, eu sou um monte de coisa. Nos meus papéis, eu tenho muitas coisas. Então, eu tenho as minhas questões como filha, como mãe, como esposa, como neta, como vizinha, como terapeuta. É muita coisa. Então, por isso eu chamo de mundos internos, porque a gente tem muita coisa para tratar. E dá para a gente separar algumas coisas, né? Umas das outras. Então, dito isso, acho que posso dizer a vocês que a filosofia serve para que a gente possa refletir sobre quem nós somos. Gente, repete, não tem jeito. Não tem jeito. Uns dias atrás, acho que foi mês passado, será? Ou foi esse mês? Eu não me lembro. Não me lembro quando foi exatamente. Que contava, né, no livro aqui que alguns estoicos foram acusados de plágio, né, por estarem falando a mesma coisa que outros estoicos já tinham falado. Então, de fato, gente, é uma filosofia que ela repete. Ao mesmo tempo, a neurociência nos mostra o quanto a repetição é necessária para que a gente aprenda. Então, não fiquem chateados com a repetição, tenham isso como um reforço de aprendizado. Porque agora, por exemplo, você vê, já falei dos meus filhos adolescentes, né? E agora tem esse novo ensino médio que teve uma reforma e eles chamam de educação em espiral.
Então, é uma coisa assim que eles veem as matérias num determinado período, né? Sei lá, 9º ano, 8º ano, e eles vão subindo e vão revendo as mesmas matérias, aprofundando mais, revendo, relembrando. Então, é mais ou menos como isso. Entendam o nosso diário histórico aqui como um ensinamento em espiral, como uma educação em espiral, onde a gente vai circular por toda a doutrina, por todo o ensinamento histórico, por toda a filosofia histórica, e a gente vai ficar girando e subindo. Então, a gente vai revisitar os assuntos porque eles precisam de reforço, porque a gente internalize e entenda de forma mais profunda mesmo, a ponto de causar uma mudança real, tá? Na vida real. Não só eu escutar e às vezes estranhar, eu vou escutar e eu vou compreender, eu vou escutar e eu vou elaborar, até que isso chegue a refletir no meu comportamento. E aí sim eu tenho uma mudança real, né, pela aplicação da filosofia estoica. Isso pode ser também com a psicanálise, com outras vertentes filosóficas, enfim. A gente pode levar isso. O ensinamento é o que não falta nesse mundo. Basta a gente escolher bons ensinamentos, né? Não ficar aí nos distraindo com coisa que não vai agregar em nada. Ok, pessoal? Nos vemos então amanhã. Ótimo dia para vocês. Lembrem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Nos vemos amanhã e tchau, até lá!